Olá, pessoal, tudo bem? É, Queridos aluninhos, deixa eu explicar o que nós vamos fazer por meio desse vídeo, né? Para que vocês entendam. Nós temos observado que a internet se encontra bastante instável, né? Durante essa última semana, principalmente com vários shows acontecendo ao vivo. De acordo com as dificuldades que nós constatamos durante algumas aulas de travar o vídeo, de ficar ruim, de cair, entendi que seria interessante fazer um vídeo resumindo, né, apresentando de novo os conceitos, mas de uma maneira completa, sem qualquer interferência de elementos externos, para que vocês tenham de uma forma completa, né, todo o conteúdo que a gente precisa compreender e que nós trabalharemos, né, que nós trabalhamos e que serão abordados também na nossa avaliação. Não que a nossa preocupação tenha que ser a avaliação, esse não é o foco, a preocupação é com a sua aprendizagem, mas acredito que ficará mais organizado, mais interessante. Tudo isso ser concentrado em um único vídeo, para evitarmos esses fracionamentos que acabam acontecendo em consequência de uma internet bastante instável. Então, neste vídeo nós vamos falar sobre teoria geral do direito, é, os primeiros aspectos, né, os conceitos iniciais da teoria geral do direito, onde, por meio disso, você vai conseguir revisar a ideia, compreender os institutos que nós trabalharemos e eventual dúvida, como sempre eu coloco, fique completamente à vontade para fazer os seus comentários e eu responderei todos eles. Fique muito tranquilo. Tudo bem? A primeira coisa que nós temos que pensar é que existe uma dúvida ou um questionamento acerca da natureza científica do direito, no sentido de que direito é ciência ou direito não é ciência? Você vai encontrar doutrinadores dizendo direito é ciência, direito representa uma área do conhecimento e pode ser considerado uma ciência. E essa galera que defende que o direito é uma ciência do conhecimento vai dizer assim: ele é uma ciência porque ele tem um objeto de estudo, porque ele tem método para produzir esse conhecimento. Qual seria o objeto de estudo, né? A sociedade, as regras da sociedade e os métodos. E aí nós temos os métodos metodológicos, né, como o método indutivo, o método dedutivo, hipotético dedutivo, situações que se estudam em metodologia da pesquisa. Bom, e para as pessoas que defendem que o direito não é uma ciência? Essas pessoas que defendem que o direito não corresponde a uma ciência, efetivamente, eles não desconhecem o fato do direito ter um objeto de estudo e também ter métodos. Mas a compreensão dessas pessoas é que o direito se insere, está incluído entre as espécies eh, entre os desdobramentos das ciências humanas ou das ciências sociais aplicadas. Então, para esse pessoal, a ciência, essa área, essa grande área do saber e do conhecimento é ciência social aplicada ou ciências humanas, dependendo do tipo de classificação que você estuda. E aí o direito seria uma manifestação uma espécie das ciências sociais aplicadas ou das ciências humanas, como outras áreas do conhecimento também o seriam. Então, o direito estaria inserido nessa grande área de conhecimento, um desdobramento efetivamente da ciência, né? Bom, o que você acredita ou não, o que você vai defender ou sustentar, isso acaba sendo irrelevante. O que é importante é que nós saibamos que existem pessoas que sustentam que o direito é uma ciência, por si só, e essas pessoas possuem fundamentos e argumentos para sustentar essa afirmação, mas também existem pessoas que defendem que o direito não é uma ciência, e essas pessoas também têm os seus argumentos, os seus motivos para fazer esse tipo de sustentação, né? Mas uma coisa que eu jogo para que vocês reflitam em torno dessa discussão de ser ou não ser ciência é uma postura que, e aí é uma questão mais pessoal, mas estamos aqui para refletir o tempo todo, né? Aos que são meus alunos, vocês sabem que eu busco cutucá-los o tempo todo para produzir uma reflexão. Existe uma falha, no meu entender e no entender de alguns colegas também, é, na minha perspectiva, muito importante, né? E ao mesmo tempo muito triste em torno do direito, né? Há uma prepotência em torno do direito enquanto ciência,
devido a uma crença de que o direito é competente para regulamentar a existência humana por completo. Então, o direito acaba tomando para si algumas responsabilidades que não deveriam ser jurídicas, ou não deveriam ser do direito, pelo menos na nossa perspectiva. Nós temos algumas manifestações do direito, manifestações de regras jurídicas, que não são propriamente legais no sentido de produzidas pelo Estado, aquela ideia de que direito é aquilo que o Estado produz, direito é aquilo que o Estado estabelece como regra e como norma. Nós temos algumas situações que são muito mais amplas, né? Me lembro de uma conversa com uma grande professora de direito internacional, a professora Daniela, e ela comentou um dia, numa conversa, que o direito toma para si a responsabilidade de tutelar, por exemplo, os direitos humanos. Mas direitos humanos não pode ser uma exclusividade do direito, porque existe uma questão antropológica, existe uma questão histórica que envolve o reconhecimento dessas garantias que hoje nós chamamos de humanas, né, de direitos humanos. Então, a única ponderação que eu acho realmente importante de nós fazermos nesse instante é, independente de acharmos que o direito é uma ciência ou que não é uma ciência, temos que tomar o cuidado de não colocar o direito em um patamar ou em um pedestal onde ele não precisa estar. E vou além, onde ele não deveria estar. Precisamos enxergar o direito como um mecanismo a serviço da sociedade, e não o contrário. E esse é um desafio que nós temos. Esse é um desafio que nós precisamos compreender, né? Não podemos enxergar ou interpretar o direito de uma forma arrogante ou prepotente, a ponto de achar que o direito ele é melhor, maior ou mais importante que outras áreas do conhecimento. É óbvio que ele é muito importante, mas outras áreas do conhecimento também o são. E aqui também é uma questão de posicionamento. Até que ponto o direito é tão independente e autônomo assim, né? Será que ele realmente não sofre nenhuma influência? Isso são ponderações, né? Ponderações mais amplas que aí seria muito importante estarmos em sala de aula para gerar as discussões a partir disso. Mas acabei fazendo um parênteses, mas tudo isso é importante para a nossa reflexão. Compreendermos que existe dúvida acerca dessa natureza jurídica. Alguns vão dizer que é ciência, outros vão dizer não, não é ciência. Argumentos para ambos os lados eles existem, nós aderimos àquilo que nós achamos mais pertinente, mas precisamos olhar não só para o direito, mas para qualquer área do conhecimento de maneira crítica, de maneira reflexiva, e não simplesmente absorvendo ou internalizando absolutamente tudo que nos for passado. Sempre analisem com criticidade tudo o que chegar até vocês, sempre. E aí? Partindo dessa questão que se encontra, né, uma discussão, vamos para questões mais simples, no sentido de que uma coisa é fato. Sendo ou não sendo direito, o direito se propõe ao estudo do dever ser social, da maneira como a sociedade deve se organizar. E quando nós compreendemos que o direito se propõe ao estudo do dever ser social, de como a sociedade deve agir ou deve ser formada, isso nos faz compreender um determinado termo, uma determinada classificação de que direito é uma ciência deontológica, né? Quando nós pensamos nas diversas classificações das ciências, existe uma classificação que é ciência ontológica e ciência deontológica. As ciências ontológicas são áreas do conhecimento que observam as coisas como elas são. Então, são ciências de constatação, a princípio, né, de uma forma bastante ampla e objetiva. A ciência deontológica, elas observam como as coisas deveriam ser, como elas devem ser. O direito é, por excelência, uma ciência deontológica, porque nós temos uma infinidade de regras, de regras a serem observadas, regras que devem ser cumpridas, né? De maneira também ampla, geral e bastante objetiva. Então, como vamos imaginar, se eu analiso, por exemplo, a filosofia, de uma forma também, mais uma vez, muito objetiva, filosofia,
tem tendência a ser uma ciência ontológica, porque nós estamos questionando as coisas, né? Analisando uma determinada situação e produzindo conhecimento a partir daquela análise. Mas não é da natureza da filosofia determinar como as coisas deveriam ser praticadas, né? Como a sociedade deveria se organizar. Nós analisamos e refletimos a partir daquilo. Quando eu penso em história, e aí eu preciso fazer uma ressalva, né? Nós temos áreas da história, desdobramentos da história, que também fazem que também faz análise crítica sobre determinados acontecimentos. Mas se eu pensar na ideia básica acerca da história, a história é uma área do conhecimento dedicada a produzir memórias. Então, em se registrar acontecimentos ao longo da história da humanidade, né, ao longo da evolução da humanidade, para que esses acontecimentos sejam reconhecidos, sejam compreendidos, para que as pessoas saibam disso. Então, a princípio, também é uma ciência de mera constatação. Então, ela constata coisas que aconteceram, registra isso, para isso estabelecer uma memória e as pessoas poderem saber disso, se lembrar disso, né? O direito não é uma ciência de mera constatação, ele é uma ciência de determinação. Por isso, deontologia, porque ele estabelece como as coisas devem ser. Uma forma simples de você gravar que o direito é uma ciência deontológica, por mais bobo que possa parecer, mas isso se ajuda, lembra que deontológico começa com D de dever ser e também D de direito. Então, direito, ciência deontológica. Tudo bem? Bom, tem um conceito, né, do professor Paulo Nader que ele diz o seguinte: a ciência do direito corresponde ao setor do conhecimento humano que investiga e sistematiza os conhecimentos jurídicos. Então, aqui nós estamos partindo de uma doutrina que reconhece o direito como ciência, né? Mas, independente disso, é fato que o direito investiga e sistematiza todo conhecimento jurídico existente em uma determinada sociedade, né? O direito faz isso, e está ali para que isso realmente aconteça, né? Mas como nós podemos trazer conceitos um pouco mais práticos sobre direito, né? Quero trabalhar com vocês em torno de dois conceitos para, a partir disso, produzirmos uma reflexão, né? O primeiro conceito, ele é derivado da teoria da coercibilidade. E ele diz o seguinte: o direito é a ordenação coercível da conduta humana. O direito é a ordenação coercível da conduta humana. O próximo conceito que eu apresento para vocês é o conceito do Miguel Reale, possivelmente o maior ou um dos maiores juristas que esse país já teve. E aí o Miguel Reale, lá no livro dele mais conhecido, né, Lições Preliminares de Direito, ele faz a seguinte definição, ele nos apresenta a seguinte definição: aos olhos do homem comum, o direito é lei e ordem, isto é, um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social, graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um dos seus membros. Note que quando nós comparamos essas duas formas de pensar o direito, dois conceitos produzidos em momentos históricos distintos, né, eles têm elementos comuns. No primeiro, o conceito muito conciso, muito curto, que diz que o direito é a ordenação coercível da conduta humana. O que eu quero destacar? Ordenação coercível, e aqui ele está falando da possibilidade do direito gerar obrigações, né, ser exercido na marra. Então, ele pode coagir o indivíduo, obrigar o indivíduo a cumprir a sua determinação. O direito tem essa característica, né, de ser obrigatório, de ser colocado goela abaixo das pessoas, né? Isso é uma característica de algumas regras jurídicas. E aí, ordenação coercível, né? Então, um conjunto de regras obrigatórias da conduta humana. E quando ele fala conduta humana, ele está se relacionando a uma pluralidade de indivíduos. No conceito do Miguel Reale, o que a gente tem de comum? Lá na parte que ele diz, é um conjunto de regras obrigatórias. Ele só não usou o termo coercível, mas ele está falando regras obrigatórias, né? Que garante a convivência social. Quando ele fala que garante a convivência social, estabelecendo limites de cada indivíduo, ele está falando da conduta humana. Então, por mais que a gente tenha vários conceitos sobre direito, nós verificamos elementos comuns. Um deles é a obrigatoriedade do direito.
como ele se estabelece na sociedade, fixando como as coisas devem ser. E um segundo elemento comum aos mais diversos conceitos do direito é a tutela da sociedade, da conduta humana. É por isso, pessoal, que nós temos aquele ditado latino, né? Ditado em latim, para ficar bem claro, ditado em latim, que diz o seguinte: onde está a sociedade, ali nós temos direito, né? Ubi societas, ibi ius. A sociedade está, o direito está onde a sociedade se encontra, né? Qual é a ideia por detrás disso? Quando uma pessoa, ou enquanto uma pessoa ou um indivíduo vive sozinho, de maneira isolada, não existe sentido para o direito existir. Porque se a pessoa vive isoladamente, ela exerce sobre aquele seu espaço geográfico o seu império, né? A sua vontade, o seu poder. Então, dentro dos limites das suas forças e das suas capacidades, ela faz o que ela bem entender. Agora, a partir do instante em que um indivíduo se alia a uma outra pessoa, se junta com alguém, né, nós temos o surgimento do direito, né? E o que eu quero dizer com isso? A vida social, a vida coletiva, a existência ou a coexistência. Então, se nós temos um mesmo espaço geográfico com mais de uma pessoa, isso por si só já produz o próprio direito. Então, o direito ele é produto, ele é fruto da existência de uma sociedade, da pluralidade de indivíduos, porque quando eu passo a coexistir com outro alguém, é natural dos seres humanos que existam regras para estabelecer uma boa convivência, que eu coloque ali alguns limites de atuação, meus e também do outro indivíduo. Então, o direito ele é fruto da sociedade, né? Ele é produto da existência social e da existência de uma pluralidade de indivíduos. O que é importante, e aqui eu coloco mais uma reflexão para vocês. Perceba, vamos imaginar que aqui nós temos uma sociedade, ok? Que essa minha mão representa uma sociedade. O direito é fruto dessa sociedade, ele é produto dessa sociedade, porque a coexistência, né, vai resultar na criação do direito, mas ele se volta a tutelar a própria sociedade. Então nós temos uma relação cíclica. A sociedade legitima o direito, a produção do direito, mas o direito se volta a a regulamentar a própria sociedade. E isso é muito importante, porque nós vamos ver depois, ao longo do estudo da teoria geral do direito, várias formas de se analisar o direito. Mas se nós analisarmos o direito, pensarmos o direito sempre tendo em mente a sua formação básica, a sua essência, o seu gênesis, e compreender que o direito é produto social e se volta para a sociedade, isso nos ajudará muito na compreensão que depois acontece de maneira bem mais estruturada, como constitucionalidade e inconstitucionalidade, legalidade e ilegalidade, mas uma reflexão um pouco mais teórica, mais filosófica, não puramente legal. Mas isso é uma discussão para um outro momento. Mas é uma visão importante. O direito é produto da sociedade e ele se volta a tutelar, a regulamentar a própria sociedade, né? Essa sua área de reconhecimento. Bom, vamos trabalhar agora com uma determinação lógica, né? E essa determinação lógica, quando os livros a apresentam, nem sempre ela é facilmente identificada ou reconhecida pelos alunos. Quais são essas determinações? São duas frases. Vamos lembrar delas. E aí a frase diz o seguinte: o direito se manifesta por meio da norma, a qual estabelece um dever ser, exaurindo-se no ser. E a segunda frase: se descumprida, a norma exaure-se num outro ser, porém de conteúdo aparentemente contrário ao pretendido pelo regramento jurídico. De novo, o direito se manifesta por meio da norma, a qual estabelece um dever ser, exaurindo-se no ser. Se descumprida, a norma exaure-se num outro ser, porém de conteúdo aparentemente contrário ao pretendido pelo regramento jurídico. Vamos traduzir essa expressão, né? Vamos entender como nós podemos, de fato, compreender o que isso significa.
Vamos lá. O direito se manifesta por meio da norma, por exemplo, por meio da lei, né? Isso é um exemplo, um tipo de norma que nós temos é a lei, a qual estabelece um dever ser, ou seja, a qual estabelece uma forma de conduta, uma forma de agir, algo a ser praticado, exaurindo-se no ser, ou seja, quando eu pratico a conduta prevista pela norma, eu estou cumprindo a norma. O que é exaurir-se no ser? É cumprir a norma, cumprir o que está sendo determinado. Bom, e aí vem a segunda parte. Se descumprida, ou seja, se eu não faço o que a norma diz, a norma exaure-se num outro ser. Eu vou ter uma outra consequência, o descumprimento da norma, né? E aí pode ser uma multa, pode ser uma sanção, mas normalmente se tem uma consequência pelo descumprimento da norma. Isso é exaurir-se num outro ser. É a consequência pelo descumprimento da norma. E aí ele termina dizendo, porém de conteúdo aparentemente contrário ao pretendido pelo regramento jurídico. O que ele quer dizer com isso? O desejo da norma é ser cumprida, para pensarmos, né? O objetivo da norma é que haja efetivo cumprimento desta regra. Então, quando ele diz conteúdo aparentemente contrário ao pretendido, é porque a norma está ali para ser cumprida. Não faz parte da intenção do legislador, ao produzir uma norma, que ela seja desrespeitada. Por isso, a ideia do conteúdo aparentemente contrário. Vamos aplicar exemplos a isso, né? Primeiro exemplo, um exemplo de Código de Trânsito brasileiro, que acaba sendo bem prático e fácil da gente entender essa regra, né? Então, o direito se manifesta, por exemplo, pelo Código de Trânsito brasileiro. O CTB é uma das manifestações, uma das muitas manifestações de direito que nós temos. Então, se manifesta por meio do Código de Trânsito brasileiro, o qual estabelece que ao acender a luz vermelha do semáforo, as pessoas devem parar o seu veículo, exaurindo-se no ser, ou seja, quando as pessoas param ao ver o sinal vermelho, elas estão cumprindo a norma. Apliquei a primeira frase. Aí vem a segunda. Se descumprida, ou seja, se eu não paro no sinal vermelho, acelero, passo o semáforo, mesmo ele estando no sinal vermelho, né, na luz vermelha, a norma exaure-se num outro ser, ou seja, nós temos o descumprimento do CTB e, como consequência, nós temos uma multa. E aí vem, porém, de conteúdo aparentemente contrário ao pretendido. Por quê? Porque a ideia do CTB é que as pessoas respeitem a regra. Não é intenção que as pessoas recebam multa. Pelo menos no aspecto formal, o objetivo não é criar uma indústria de multas. Está compreendendo isso? Uma outra situação que nós podemos colocar como exemplo diz respeito à validade dos negócios jurídicos. E aqui é importante, nós não vamos falar sobre o que é negócio jurídico, como ele é produzido, mas só para a gente refletir. O artigo 104 do Código Civil diz o seguinte, que a validade do negócio jurídico requer. E aí ele vai apresentar 3 requisitos de validade do negócio jurídico. Então, o negócio jurídico será válido quando ele for formado entre pessoas capazes, quando o objeto do negócio for algo lícito, possível, determinado ou determinável, e também ou não, e quando a forma, a maneira pelo qual aquele negócio jurídico vai acontecer, for da maneira prevista pelo código ou pelo menos não proibida. O código diz prescrita ou não defesa. Quando você ler no código defeso, defeso é proibido, na nossa perspectiva jurídica. O que é isso? Então, se eu quero realizar uma compra e venda, e uma compra e venda é um exemplo de negócio jurídico, essa compra e venda ela será válida conforme previsão do artigo 104, se as pessoas que participaram da compra e venda forem capazes, se o objeto da compra e venda for lícito, possível, determinado ou determinável, e se a forma dessa compra e venda for a forma prevista pelo código ou pelo menos não proibida. Normalmente, em regra geral, a compra e venda ele é um contrato livre, né? A forma dele é livre. Eu posso ter uma compra e venda verbal e posso fazê-la por escrito. Aí nós temos algumas situações em que a lei exige um contrato ou exige uma escritura pública. Você estuda isso depois em direito civil, negócios jurídicos. Mas vamos pensar num exemplo. O que é isso? Vamos aplicar isso a essa regra. Então, o direito se manifesta pelo Código Civil.
o qual estabelece que a validade do negócio jurídico exige agente capaz, objeto lícito e forma prevista ou não proibida. Se o meu negócio jurídico observar esses requisitos, ele é válido. Isso é exaurir-se no ser, a norma foi respeitada e ele é válido. Agora, se o meu negócio jurídico não observar esses requisitos, ou seja, se a norma for descumprida, nós teremos um exaurimento num outro ser, nós teremos uma consequência. Qual é a consequência? A invalidade do negócio. Então, se eu compro um celular e compro o celular de uma pessoa maior, capaz, e eu também sou capaz, e faço o pagamento, então eu respeitei a norma ao produzir este negócio jurídico, logo ele é válido. Agora, se eu compro algo ilícito, como por exemplo uma substância entorpecente, nós temos um problema quanto ao objeto. O objeto do negócio é ilícito. Qual é a consequência disso? O negócio jurídico ele é inválido. Por exemplo, eu jamais vou conseguir exigir o cumprimento desse negócio no judiciário, porque nós temos uma invalidade do negócio jurídico. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? E aí nós trabalhamos com essa premissa lógica, né, pelo qual o direito se coloca. Nós vamos agora pensar em algumas classificações do próprio direito. A primeira classificação é a divisão do direito entre direito objetivo e direito subjetivo. Bom, vamos lá. O direito objetivo, ele também é denominado, e aí uma terminologia em latim, ius norma agendi. O que isso significa? Direito objetivo efetivamente as normas de organização social reconhecidas. Reconhecidas mesmo de maneira clara, precisa, por escrito também. Então, a gente pensa em direito objetivo como o conjunto de regras jurídicas estabelecido na sociedade. Então, na prática, todas as nossas leis, todas as nossas leis e códigos, a infinidade de leis que o Brasil possui, todas elas representam o direito objetivo brasileiro, aquele direito que objetivamente, claramente e expressamente está previsto como mecanismo de organização da sociedade. Isso é direito objetivo, tudo que está previsto. E o que é direito subjetivo? Na terminologia em latim, o direito subjetivo pode ser chamado de ius facultas agendi, ou seja, nós estamos falando da consciência e da intenção, da vontade, do desejo do indivíduo de buscar o cumprimento da norma ou não. Direito subjetivo é faculdade, é possibilidade, é escolha. Vamos entender isso. Quando o indivíduo tem um direito lesado, né? O direito objetivo diz para ele: você pode processar alguém. Alguém não, você pode processar a pessoa que lhe lesou. Mas quem foi lesado não é obrigado a processar alguém. Ele só vai ingressar com a ação se ele assim desejar. Isso é exercício do direito subjetivo. É essa análise que as pessoas fazem para fazer valer os seus direitos ou não. Então, o direito subjetivo é escolha, é faculdade. Então, se você em algum momento foi ofendido na rede social, a pessoa colocou lá uma ofensa pública em uma foto que você postou. Bom, você teve a sua imagem lesada, a sua honra lesada, dependendo da ofensa. Você pode processar o indivíduo que te xingou? Pode. Isso está previsto no artigo 927 do Código Civil, somado ao 186. Você pode processar esse indivíduo, mas você é obrigado a processar esse indivíduo? Não. Aí entra na esfera do direito subjetivo, essa escolha, né? Esse ato de fazer aquilo que a pessoa quer ou não fazer. Então, ninguém obriga você a processar. Então, essa é a diferença entre direito objetivo e direito subjetivo. Tudo bem? A próxima classificação que nós temos é a diferença entre direito público e direito privado. Bom, para falar sobre direito público e direito privado, nós vamos trabalhar em torno de 5 teorias. É que uma está dentro de outra, assim, né? Mas de maneira geral são 5 tópicos que nós conversamos. A teoria mais antiga que fala sobre direito público e privado é a chamada teoria dos interesses em jogo.
Para a teoria dos interesses de jogo, a consideração ou a conclusão entre ser público ou privado está no interesse tutelado pela norma. Então, o que que eu analiso? Se eu tenho uma lei, se eu tenho uma norma jurídica, eu observo ela e penso o seguinte: qual é o interesse que essa norma está protegendo, está resguardando, está tutelando? Se o interesse produzido pela norma for um interesse do Estado, é direito público. Agora, se o interesse protegido pela norma for um interesse particular de pessoas, é direito privado. Então, para a teoria dos interesses em jogo, eu analiso o interesse que a norma protege. Então, se a lei proteger interesse do Estado, ela vai ser uma norma de direito público. Agora, se a lei proteger o interesse de uma pessoa, de um particular, ela vai ser uma norma de direito privado. Beleza? A segunda teoria é a chamada teoria do fim. A teoria do fim ela é criada por dois juristas, né, o Savigny, bastante estudado em direito civil, e também o Stahl. Qual é a ideia por detrás da teoria do fim? Para esses autores, a norma, a divisão entre direito público ou privado não está no interesse protegido, mas está na finalidade da norma. Então eu preciso analisar qual é o objetivo da norma, qual é a sua razão de ser, para que ela foi criada. Se a finalidade da norma é o Estado, então se a lei se volta a proteger o Estado, direito público. Agora, se a finalidade da norma é proteger o particular, é uma norma de direito privado. Então, aqui se analisa a finalidade, o objetivo da norma jurídica. Se for o Estado, o objetivo é uma norma de direito público. Se a finalidade for a pessoa, é uma norma de direito privado. Pessoal, essas duas teorias não são aplicadas no nosso sistema jurídico, na nossa maneira de pensar o direito. Nós aplicamos esta terceira teoria, que é a teoria da natureza da relação jurídica. Então, nós, né, brasileiros, o Brasil, o sistema jurídico brasileiro, faz uso para pensar em direito público e privado, na teoria da natureza da relação jurídica. E o que essa teoria diz? Para saber se é direito público ou se é direito privado, eu tenho que analisar a relação jurídica existente. Quando eu penso em relação jurídica, eu estou analisando quais são os indivíduos que fazem parte dessa relação, né? Nós temos pelo menos dois polos em uma relação. Então, isso acontece na maioria das relações jurídicas. Se eu tenho um contrato, eu tenho contratante e contratado. Se eu tenho um processo, eu tenho autor e réu. Então, as relações jurídicas, de maneira geral, estamos falando de maneira geral, claro que tem exceção, elas se desenvolvem pelo menos a partir de duas pessoas, né, de dois indivíduos, de dois entes. Então, para a teoria da natureza da relação jurídica, eu observo a relação jurídica. Então, seria assim: se na relação jurídica disciplinada pela norma, o Estado compõe uma das partes da relação, é direito público. Mas, se na relação jurídica verificada, regulamentada pela norma, as duas partes forem pessoas, e aí não importa se é pessoa física ou jurídica, nós temos uma norma de direito privado. Então, para essa teoria, nós observamos os polos, as partes da relação jurídica. Vamos pensar em exemplo. O grande exemplo do direito público, não é o maior, mas é um exemplo muito didático e muito fácil, é o direito tributário. Porque pense comigo, quem tributa? Então, a tributação ela é exercida pelo Estado nas suas diversas esferas. Nós temos tributos municipais, estaduais e federais. Mas quem te exige o tributo é o próprio Estado. Então, nós temos de um lado o Estado, que pode se manifestar pelo município, Estado, membro e União, e do outro lado nós temos as pessoas. Se eu tenho o Estado em um dos lados da relação, relação de direito público. Agora, o grande exemplo de direito privado é o direito civil. O direito civil, ele regulamenta a vida das pessoas nas suas relações com as pessoas. Então, ele vai falar de pessoa física ou jurídica, mas está tratando da relação dos indivíduos.
Então, direito civil é direito privado por excelência, porque trata, regulamenta relações entre indivíduos. Direito empresarial, direito privado. Direito administrativo, que fala sobre a administração pública, sobre licitações, sobre probidade ou improbidade administrativa, né? Direito público. Nós temos uma regulamentação forte do Estado e o Estado em um dos polos. Direito constitucional, chamado de direito público fundamental, né? Nós temos ali fortemente o Estado dirigindo toda a estrutura constitucional que nós temos. Então, a partir da relação jurídica, eu faço essa distinção entre direito público e direito privado. Uma pequena ressalva, para que isso fique bem completo para você. É extremamente comum a dúvida no que diz respeito ao direito penal e ao direito processual. E aí precisamos fazer o esclarecimento. Quando eu analiso o direito penal por si só, a prática de um crime, eu tenho pessoas nos dois polos da relação, né? A pessoa que praticou o crime e a vítima. Então é meio que natural, e já observei vários alunos fazerem isso, né? Esse entendimento de que direito penal seria privado porque eu tenho nos dois polos da relação pessoas. É claro que quando a gente passa a regra geral de uma teoria, isso é uma maneira muito simples, né? Toda teoria precisa ser aprofundada. Direito penal é direito público. E por que que o direito penal é direito público? Porque aqui nós precisamos fazer uma outra reflexão. Porque o monopólio da punição é exercida pelo Estado. O Estado exerce de maneira monopolizada a responsabilidade penal. Então, nós estamos hoje em um momento que a gente chama de vingança pública. Há muito tempo, na antiguidade, houve o momento da vingança privada. E o que era a vingança privada? Era os indivíduos que foram vítimas ou seus familiares se vingando do ato praticado pelo ofensor. E faziam isso eles mesmos enquanto particulares. Com o tempo, se chegou à chamada vingança pública. E o que é vingança pública? É quando eu terceirizo, de certa forma, a responsabilidade da punição. Quando eu coloco no colo de uma outra pessoa, de um outro indivíduo, o dever de punir qualquer pessoa que tenha praticado algo contra mim ou contra qualquer indivíduo da sociedade. Nós hoje temos o Estado como responsável pela punição. Nós não podemos punir. Então, como o Estado detém o monopólio da punição, é direito público. Direito penal é direito público. E direito processual? Direito processual também é direito público. E aí nós temos várias razões para isso. E não importa, mesmo processo civil. Direito civil é privado. Processo civil é público. Processo penal, público. Por quê? Porque toda a regulamentação do processo ela é competência do próprio Estado e o processo ele se desenvolve dentro do Estado. Nós temos que lembrar que o Estado, né, o nosso Estado, conforme artigo 2º da Constituição, o poder do nosso Estado, o poder soberano, ele é dividido entre executivo, legislativo e judiciário. São os poderes da União. O processo ele é totalmente experimentado no Estado, no Judiciário. Então, norma de direito público. Por mais que o processo seja entre pessoas, nós temos um terceiro ente participando dessa relação, que é o próprio Estado por meio do Judiciário. Então, o processo também é direito público. Pessoal, a partir da análise, né, dessa teoria da natureza da relação jurídica, que é a teoria que nós aplicamos, alguns doutrinadores entenderam que existe um terceiro tipo, que além de direito público e privado, existe também o chamado direito misto. E as pessoas que pensam dessa forma defendem o chamado trialismo. Então, o que o trialismo faz? Ele continua reconhecendo o direito público e direito privado da maneira como nós falamos. Ele é um desdobramento da teoria da natureza da relação jurídica. Ele defende a mesma ideia, público e privado, mas ele diz que existe uma terceira classificação, que é direito misto, por isso trialismo, né, de 3 classificações possíveis. Qual a ideia do trialismo, pessoal? A ideia é a seguinte: existem relações jurídicas que são verificadas entre pessoas, mas por mais que o Estado não esteja na relação diretamente, ele exerce
uma pressão gigantesca, uma influência enorme nessa relação jurídica. As pessoas não têm liberdade. Elas são completamente condicionadas e conduzidas pela determinação do Estado. Então, são relações jurídicas que, mesmo sendo entre pessoas, o Estado aparece nessa relação de maneira muito intensa. E o grande exemplo do direito misto é o direito do trabalho, né, que essas pessoas se apropriam e colocam o direito do trabalho como efetivamente o exemplo do direito misto. Por quê? Porque uma relação de emprego ou uma relação de trabalho é entre pessoas, empregador e empregado. Então, isso nos levaria a entender que seria privado. Mas por que não seria privado? Porque, neste caso, nós temos o Estado regulamentando essa relação de emprego ou a relação de trabalho. Eu sei que tem diferença entre relação de emprego e relação de trabalho. Não estou usando como sinônimo, não. Mas também não é um momento para se diferenciar aqui, né? Mas o que é isso? Eu não posso contratar o meu empregado da maneira como eu quero. Então, com a carga horária que eu quiser, pagar o salário que eu quiser, estabelecer se ele vai ou se ele não vai ter férias, quantas horas extras ele fará por dia, coloco lá 5 horas extras por dia. Então, nós temos muitas limitações nessas relações empregatícias, fruto da interferência do Estado nessas situações. E aí, por isso que se criou esse terceiro tipo, que a gente chama de direito misto. Tudo bem? E por fim, nós temos a teoria monista. Teoria monista é uma teoria de Kelsen, né? E a ideia do monismo jurídico é que todo direito é público. Então, a primeira ideia que se faz sobre o ordenamento jurídico é que o direito, na sua integridade, na sua totalidade, né, ele é público por sua natureza. Por que Kelsen sustenta que todo direito é público? Porque, para ele, todo direito é produto do Estado. É o Estado que cria e reconhece todas as normas jurídicas. Então, se é o Estado o produtor da regra jurídica, então todo direito é público. Como nós já falamos, nós não aplicamos essa regra, né? E nós temos que entender também o contexto disso. Como Kelsen defende uma pureza do direito, então, para ele, o direito não pode ou não deve ter influências e interferências externas. Direito é, de uma maneira muito reducionista, claro, e simples, direito é aquilo que o Estado diz ser direito. Mas nós entendemos que existem regras jurídicas fora também daquilo que o Estado diz. Por mais que o Estado dite a maioria das regras jurídicas, nós temos outras fontes do direito, por exemplo, os costumes. Os costumes, eles nos vinculam de alguma maneira, e não é o Estado que produz os costumes, que os reconhece, por exemplo, é a própria sociedade a partir de uma repetição. Então, mas a ideia da teoria monista é que todo direito é público, né? E o direito privado ele é experimentado só porque existe o direito público, então ele nem precisa ser considerado se fôssemos analisar a fundo mesmo, certo? Nós aplicamos a teoria da natureza da relação jurídica. Já partindo para a parte final mesmo da nossa conversa, temos mais 2 tópicos. Penúltimo tópico, direito comum e direito especial. Pessoal, isso é muito simples. Direito comum, nós chamamos de direito comum as regras que se aplicam de forma comum a todas as pessoas. Então, direito comum é aquele direito aplicável a todo mundo. Por isso que ele é comum, porque ele é comum a todos os indivíduos, né? Direito civil, direito penal, a maioria dos ramos do direito representa direito comum. E direito especial? Direito especial não é... O especial aqui não tem função de direito mais importante, não tem nada disso. Mas a gente chama de direito especial aquele direito que é aplicado a determinadas categorias, a determinados indivíduos, e não a todo mundo. Então, são regras jurídicas voltadas a determinados grupos, mas não são aplicáveis à população na sua totalidade. Por exemplo, direito militar. Direito militar ele é aplicável aos militares. Direito desportivo também é aplicável só a um agrupamento de indivíduos, não é aplicável para a sociedade como um todo. Tudo bem? E aí nós aproveitamos para uma outra coisa que é o chamado direito alienígena. O que é direito alienígena? É o direito estrangeiro.
São as normas jurídicas produzidas fora do nosso país, né? Então, nós temos também essa identificação do direito estrangeiro. Beleza? Por fim, a nossa última distinção, agora não é mais entre direito comum e direito especial, agora é justiça comum e justiça especial. Justiça comum e justiça especial. Quando a gente pensa em justiça comum e justiça especial, nós estamos falando da estrutura do Poder Judiciário. Então, é uma das formas em que se compreende a estrutura do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, ele tem esferas, né? Então, ele tem os fóruns, depois tem os tribunais dos estados, depois nós temos os tribunais em Brasília e temos o STF. Existe uma estrutura do Poder Judiciário e nós conseguimos compreender o Poder Judiciário dividindo entre justiça comum e justiça especial. E galera, a diferença é simples, realmente é simples. Justiça comum são as justiças, né, os órgãos judiciais que recebem vários assuntos, múltiplas situações. E a justiça especial, mais uma vez, não é que são órgãos judiciais mais importantes. Justiça especial é a justiça especializada. Especial de especializada. São os órgãos judiciais ou jurisdicionais que recebem matérias específicas, só aqueles assuntos. Então, quando a gente pensa na estrutura jurídica do nosso judiciário, nós temos tribunais que recebem de tudo e nós temos tribunais criados só para julgar aquelas coisas, só para julgar aquele assunto. Então, a gente chama de justiça especial essa estrutura do judiciário que é criada para julgar de maneira especializada só aquele assunto. E chamamos de justiça comum a estrutura do judiciário criada para receber assuntos amplos, né, e não só uma ou outra matéria. Exemplo, você sabe que a gente tem a justiça do trabalho. Então, a justiça do trabalho ela é um tipo de justiça especial. Por quê? Porque no Fórum Trabalhista só se recebe processos de demandas trabalhistas. Eu não levo outros assuntos para a justiça do trabalho, só questões trabalhistas. Então, por isso é uma justiça especializada. Qual é a outra área do judiciário que também é especializada? A justiça eleitoral. A justiça eleitoral está no fórum, logo de início, está lá nós estamos no Paraná, né? Lá na capital, em Curitiba, temos o Tribunal Regional Eleitoral e temos em Brasília o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, justiça especializada. Existe uma estrutura do judiciário só para julgar casos eleitorais. E temos uma terceira, que é a justiça militar. A justiça militar também possui uma estrutura jurisdicional própria, onde nós temos os tribunais de justiça militares, as juntas militares, e lá em Brasília temos o Superior Tribunal Militar, o STM. A gente não escuta muito falar sobre ele, mas existe essa estrutura no Poder Judiciário de uma justiça militar, de um conjunto de órgãos julgadores só para julgar questões militares. Então, como que a gente divide? Justiça especial, justiça especializada é justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar. Justiça comum, justiça estadual e federal. Importante, justiça federal é justiça comum, não é especial. Então, de novo, justiça especial, trabalho, eleitoral e militar. Justiça comum, federal e estadual. Beleza? Com isso, nós concluímos a nossa conversa. Então, espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa, manda para mim a pergunta, tá bom? Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.